Aleluia! Bom dia! Graça e paz. Você pode ficar de pé. Você trouxe sua Bíblia? Levanta ela comigo. Diga: eu amo a palavra de Deus. Ela é vida para o meu espírito, salvação para a minha alma e saúde para o meu corpo. Diga: nessa manhã, mais uma vez, ela será semeada no meu coração, que é uma boa terra, e por isso dará muitos frutos e grandes transformações. Diga: a minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores para a glória de Deus. Se você crê no que você diz, dê o amém mais alto que você pode nessa manhã. Aleluia, obrigado, queridos. Coisa boa estar aqui, podem sentar. Obrigado, pastorzão, pelo convite. Que bom que vai ser em dose dupla, né? Manhã e noite. Glória a Deus, matando bem a saudade dos irmãos aqui. Que coisa boa. E que tema maravilhoso. Falar sobre aquilo que nós somos. Quantos prósperos temos aqui nessa manhã? Amém. Graças a Deus. E vamos estar falando especificamente sobre dízimos e ofertas. Queria que você abrisse lá em Gênesis capítulo 1 para a gente começar. Vamos começar do começo, né? Aleluia. Gênesis capítulo 1. Deus criando aqui o mundo. No versículo 11, ele disse: produza a terra relva, ervas que deem semente. Diga: deem semente. E árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. No verso 29 diz: disse Deus ainda. Isso Deus agora já tinha criado o homem no sexto dia e ele estava falando com o homem. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. No capítulo 2, versículo 15, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha que interessante. Deus, ele vai criando o mundo, e quando ele cria, né, a vegetação, quando ele cria as plantas, as ervas, relvas e árvores, tem algo interessante aí. Deus, ele cria ervas que fossem dar sementes. Para quê? Para que novas ervas viessem. Depois Deus cria a árvore que daria fruto, que seria de alimento para o homem e para a mulher. E Deus diz: olha, nesse fruto também vai haver semente. Deixa eu te fazer uma pergunta que pode parecer óbvia. Mas para que serve a semente? Para que serve a semente? Para ser plantada, não é verdade? É interessante porque quando Deus cria o homem, Deus dá um comando para o homem e para a mulher. Ele diz: olha, multipliquem-se e encham toda a terra. Naquele jardim tinha tudo que o homem e a mulher precisavam.
E ainda assim, como nós vemos, Deus disse para aqueles dois que eles deveriam guardar aquele jardim, mas eles também deveriam cultivar o jardim. Cultivar significa preparar a terra para novas plantações. Naquele jardim tinha tudo o que o homem e a mulher precisavam. Mas a ordem de Deus era que eles se multiplicassem. Logo, quando eles se multiplicassem, talvez o que tinha ali não seria suficiente para todo mundo. É por isso que, na medida que eles se multiplicavam, eles também tinham que multiplicar as plantas. Estou deixando você pensar um pouco, mas você está entendendo? E para isso, Deus também deu a ferramenta. Ele disse, olha, todo fruto que você comer, vai haver dentro dele uma semente. Ou seja, o que é seu, não é seu 100%. Tem uma parte lá que não é para você comer, é para você plantar. Porque pode parecer algo óbvio, mas deixa eu te dar a revelação nessa manhã. Semente não é para ser comida, semente é para ser plantada. Oh, aleluia! E eu aprendo algo com isso, irmãos. Quando uma semente não é plantada, uma oportunidade de multiplicação é perdida. Eu vou repetir. Quando uma semente não é plantada, uma oportunidade de multiplicação é desperdiçada. Ficou mais bonito rimando, né? Quando uma semente não é plantada, uma oportunidade de multiplicação está sendo desperdiçada. Deus mandou o homem se multiplicar. E para isso, ele também deu os mantimentos. E nesse mantimento tinha lá a semente que iria prover essa multiplicação. Ou prover para a multiplicação. Quantos estão entendendo? Então, desde o início, Deus ele deu esse entendimento ao ser humano. O que chega na sua mão não é só para você. O que você colhe não é só para você. Ao colocar as sementes dentro do fruto, Deus podia ter criado isso de outra forma. Você concorda comigo? Afinal, Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele podia ter idealizado de outra forma. A árvore, ela podia dar o fruto, e ao lado do fruto, dar a semente. Não era assim? Mas Deus colocou a semente dentro do fruto. Deus queria ensinar alguma coisa. Eu já ouvi pessoas falando isso e eu já falei também, não acho que seja errado, mas dentro desse entendimento que a gente está vendo, eu quero te fazer pensar um pouco diferente. Mas eu já vi, por exemplo, pessoas dizendo, isso chegou à minha mão e eu fiquei perguntando a Deus, isso é fruto ou isso é semente? O que a gente precisa entender é que tudo é fruto e semente. Está um dentro do outro. Deus quis que fosse assim. Para que a gente entenda que aquilo que chega para a gente não pode ser todo para a gente. Tem uma parte lá que não é para eu comer, é para eu plantar, para que outros possam comer. Aleluia! Deus, desde o início, estava ensinando o homem a não ser egoísta. Amém? Aleluia! Paulo, ele fala em 2 Coríntios 9:10, Deus, ele dá semente ao que semeia e pão para alimento. Desde o início foi assim. Ele disse ao homem, você pode comer tudo. Mas nisso que você vai comer, tem uma parte que não é para você comer, é para você plantar, para que novos frutos possam vir, para que outros que você vai multiplicar possam comer também. Amém?
Aleluia. Então, Deus, ele desde o início idealizou o ser humano como um semeador. Amém? Porque Deus podia ter dito, olha, você come de tudo, você vai se multiplicando, quando você se multiplicar, eu vou criar novas árvores. Não. Ele deu a responsabilidade ao homem. Você se multiplica, mas você também multiplica o que eu já te dei. Como? Não comendo tudo. Semeando a semente. Cultivando a terra para novos plantios, para novas árvores, para novos frutos. Se o homem não semeasse, não cultivasse a terra, não semeasse, não iria poder haver a multiplicação. Você precisa guardar isso nessa manhã. Se eu não semear, não tem multiplicação. Desde o início, Deus estabeleceu que para haver multiplicação, tem que haver semeadura. Oh, aleluia! E por isso, dentro do fruto, Ele colocou uma parte lá, que é para ser plantada. Amém? E o que vai acontecer? Mais frutos vão vir. E com mais frutos, mais sementes. E com mais sementes, mais frutos. E com mais frutos, mais sementes. Aleluia! Então a gente precisa aprender a não comer tudo. Porque senão a gente vai impedir um processo de multiplicação na nossa vida. Em Provérbios capítulo 11, versículo 24, Salomão, cheio de sabedoria, ele disse assim, olha, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Eu gosto da versão que diz assim, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Retém mais do que é justo, retém aquilo que não era para reter. É como você comer o que não era para comer. Tem uma parte que não é para comer, é para semear. Tem uma parte que não é para reter, é para dar. E se você não dá, você vai impedir a multiplicação na sua vida. E quando a gente fala sobre dar mais, o reter mais do que é justo, tem uma parte que você não pode reter. Tem uma parte que você precisa dar. Tem uma parte nos frutos que chegam na sua vida, inclusive na área financeira, que não é para você comer, porque aquilo é semente. Amém, irmãos? Então, reter mais do que é justo é você não dar aquilo que deveria dar. É você comer a semente. E o mais prejudicado vai ser você. Porque em vez de plantar e ter muitos outros frutos, você ficou só com um. Estou deixando você pensar um pouco. Quando a gente vai para o Novo Testamento, lá em Efésios 4, e Paulo ele ensina sobre o corpo de Cristo, ele fala também, usa essa palavra justa medida, né? Ele diz, olha, o corpo, pela justa cooperação de cada parte, ele efetua o seu próprio aumento. Existe uma justa cooperação de cada parte. Aquilo que é justo para mim reter e é justo para mim semear, pode ser injusto para você. Porque o meu fruto pode estar diferente do seu. Existem sementes e sementes. Por quê? Porque existem frutos e frutos. Sim ou não? Então a gente precisa entender qual é a nossa justa cooperação. Qual é a minha semente? Ela é proporcional ao meu fruto. Amém? Eu não posso reter mais do que é justo. Eu preciso dar a minha justa contribuição. Eu não posso reter aquilo que é para eu dar. Eu não posso comer aquilo que é para eu plantar. Amém, queridos?
Foi uma boa introdução? Você entendeu? Isso me lembra o que está lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículo 4, Paulo diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Na versão amplificada está assim: que cada um de vocês valorize, considere e se preocupe não apenas com os próprios interesses, mas também com os interesses dos outros. Na versão A Mensagem foi parafraseado da seguinte forma: ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Eu preciso entender que aquilo que chega para mim não é só para mim. Desde o início, Deus ensinou o homem com isso, colocando a semente dentro do fruto. Quando a gente vai para a nossa área financeira, tudo aquilo que chega para a gente como fruto do nosso trabalho, a gente precisa lembrar que dentro de todo fruto existe uma semente. Aquele fruto não é só para a gente. E a gente não pode ter em vista o que é só nosso. O que é só do nosso interesse ou das nossas necessidades. A gente precisa pensar em mais pessoas. É por isso que a gente come o fruto, mas a gente planta a semente. Para que outros frutos venham para outras pessoas. Amém? Isso é servir. Né? Servir ou se tornar um servo é você abrir mão dos seus próprios interesses. Paulo ele fala aos Gálatas: olha, você é livre, Cristo te libertou para a liberdade. Mas aí ele diz no verso 13: não use da liberdade para dar ocasião à tua carne, aos teus desejos, ao teu egoísmo, a pensar só em si mesmo. Ele diz: antes se torne servo uns dos outros pelo amor. Se tornar servo é abrir mão dos próprios interesses, é deixar de pensar só em mim mesmo e pensar em outros. Amém? E entender que eu preciso servir a Deus com tudo que tenho também. Deixa eu te falar algo. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você entregou a sua vida. Olha que coisa profunda. Não foi partes da sua vida. Não foram algumas áreas da sua vida. Foi por completo. Sim ou não? Isso envolve também as tuas finanças. Isso envolve também o que tem chegado às tuas mãos. Amém? E quando a gente fala sobre dízimos e ofertas, a gente precisa ter esse entendimento da semente dentro do fruto, mas a gente precisa também ter esse entendimento de serviço, da justa cooperação de cada parte, de servir ao Senhor com as minhas finanças, com aquilo que chega nas minhas mãos, com aquilo que Ele está me confiando. E esse entendimento de servo é essencial. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9, versículo 10, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Bons despenseiros. É assim que a gente precisa se ver. O que é um despenseiro? É alguém que cuida de uma despensa que não é sua. Essa palavra despenseiro também significa mordomo ou administrador. Você cuida das coisas do seu patrão. Amém? Aquilo ali que você cuida não é seu. É isso que Pedro está ensinando aqui. O que nós recebemos da parte de Deus não é nosso,
É dele, ele só está nos deixando administrar. A árvore no jardim era de quem? Foi Deus que criou. O que ele fez? Ele deu o domínio ao homem. Ele deu o direito de uso ao homem. Ele pediu para o homem cultivar e guardar, administrar, ser um bom dispenseiro. E Deus disse, olha, de todas você come livremente. Mas tem uma parte que não é para você comer. E quando o homem comeu, ou desobedeceu a Deus, ele não foi embora com as árvores. Porque as árvores não eram dele. Embora estivessem sob o domínio dele, a administração dele, as árvores eram do Criador. O problema de muita gente é que elas pensam que o que elas têm é delas. Mas ninguém, quando vai embora, leva. Foi isso que Paulo ensinou a Timóteo. Diz, deixa de amar o dinheiro. Porque você nasce nu e morre nu. Você nasce, não traz nada, e quando você vai, você não leva nada. Então deixa de se apegar às coisas daqui. Porque não é seu. Pode estar sob o seu domínio. Pode estar no seu nome. Pode estar debaixo da sua administração. Mas quando você vai embora, não leva. Então não é seu. Existem dois entendimentos errados. Um é de que tudo que eu tenho é meu, é 100% meu. Então é opcional para mim, se eu quiser dar 1% eu dou, se eu quiser dar 2% eu dou, se eu quiser dar 99% eu dou o que eu quiser. Se eu não quiser dar nada, não dou, é meu, está errado. O outro entendimento é errado. Deus me pede 10%, os outros 90% é meu. Eu faço o que eu quiser com os 90%. Eu dando os 10% dele. Está errado. Qual é o entendimento certo? 100% é de Deus. Ele te pede para dar 10 e te deixa administrar os 90. Mas é dele. Se ele te pedir mais de 10. Se ele te pedir mais de 10, ou os 10 que ele já te pede, é porque aquilo é semente. E semente significa que outros frutos virão. Deus não quer tirar nada de você. Pelo contrário, foi Ele que mandou você multiplicar. É isso que Ele quer. Mas não depende só dele. Depende de você fazer o princípio que Ele estabeleceu. Come o fruto, mas planta a semente. Tem uma parte do fruto que não é sua. E ele foi nos ensinando que parte é essa. Quando a gente fala, por que 10%? Abraão, inspirado lá em Gênesis 14, ele entendeu que 10% não era para ele. Amém? Começou aí. Aliás, você já viu que começou desde o início. Fruto, semente. Mas que porcentagem do fruto é essa semente? Abraão entendeu que pelo menos 10%. Aqui em Gênesis, capítulo 14. Aleluia. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo.
Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Aí olha só, de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão, agora já é outro rei. Abrão deu o dízimo de tudo que ele conquistou a Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que estava abençoando Abrão. Amém? Guarda isso que a gente vai falar nesse ponto depois. E Abrão deu 10% de tudo. Aí o rei de Sodoma chegou e deu uma outra ideia. Ele disse: olha, dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Porque Abraão tinha vencido, resgatado aquilo que tinha sido roubado. Né? Ele não resgatou só as pessoas, mas ele resgatou todos os bens. E aí o rei de Sodoma disse: olha, fica com as pessoas, aliás, fica com os bens, mas me devolve as pessoas. E Abraão lhe respondeu: eu levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Não quero para mim, senão o que os rapazes comerem e a parte que toca aos homens em Ané. Aqui Abraão deixa bem clara a sua prioridade. E sabe, o diabo, que é uma representação desse rei de Sodoma, e você sabe a história de Sodoma, ele vem com esse mesmo engano para mim e para você. Fica com os bens e me dá as pessoas. Fica com o material, me dá o espiritual. Fica com o que é passageiro, me dá o que é eterno. Abraão entendeu, ele disse: opa, não. Não vou ficar com essas coisas não. Para que você não diga que me enriqueceu. Porque quem me enriquece é outro. Quem me enriquece é aquele que quem representa ele, para quem eu dei 10%. Reconhecendo que vem dele. Oh, aleluia! Quem é o teu Senhor? Jesus deixou isso bem claro. Quem você serve é o seu Senhor. Jesus disse: você não pode servir a dois senhores. E ele falou isso num contexto de finanças. Ele disse: você não pode servir a Deus e a Mamon, o Deus do dinheiro. O teu dinheiro como teu Deus. Jesus deixou bem claro como é que essa diferença acontece. Onde tiver o teu coração, vai estar o teu Senhor. Abraão deixou bem claro: o meu coração não está com o rei de Sodoma. Eu não vou reter para que ele diga que está me enriquecendo. O meu coração está com o Deus Altíssimo, representado por Melquisedeque, o sacerdote, que me abençoa, que é por causa dessa bênção que eu tenho o que eu tenho, que eu conquistei o que eu conquistei. É lá, é com ele que está o meu coração. Não nas coisas passageiras, não nos bens, mas nas pessoas. Abraão disse: dê o que as pessoas, os outros precisam, livre do egoísmo. Porque entendeu: o que eu conquistei não é só para mim. Então, note que esse princípio começou aqui. A gente não tem detalhes de por que Abraão deu 10%, mas você percebe que Abraão estava muito bem inspirado. E se fosse errado, Deus tinha dito: Abraão, está errado. E esse princípio permaneceu. Em Gênesis 28, a gente vê, né, o neto de Abraão. Você percebe que isso já era algo que estava passando de geração a geração. Jacó
fazendo a mesma coisa. Gênesis 28, versículo 18. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Note que já era algo que Jacó tinha como princípio, ele já tinha sido ensinado. Olha, quando Deus te dá algo, você precisa reconhecer que foi Deus que deu. Como você reconhece? De tudo que Ele te dá, você dá o dízimo. O que é dízimo? 10%. Amém? Então, de Abraão para Jacó, porque é outro engano que as pessoas pensam, que dízimo é uma coisa do Antigo Testamento, porque o dízimo é uma coisa da lei. Você vai ver, a gente vai chegar no Novo Testamento. A gente começou em Gênesis 1, vai chegar no Novo Testamento. A lei nem começou ainda. Gênesis 1, Abraão, Jacó. Entre Abraão e Jacó teve Isaac. Foi passando. Era um princípio que os judeus já tinham. Tanto é que a gente vai ver quando Deus colocou como lei, dar o dízimo, ou institucionalizou o dízimo na lei. Deus não precisou ensinar os judeus o que era isso. Ele só oficializou aquilo que eles já faziam. Amém? E onde está o dízimo na lei? Vamos ler lá. Números 18. Aleluia. Para a gente não ler todo, eu te aconselho a ler o capítulo todo depois em casa. Vamos começar no verso 20. No 17, Deus já diz assim: o primogênito do gado, ou primogênito de ovelhas, ou de cabra, não resgatarás. São, diga, santos. O seu sangue aspergirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. No verso 20 ele diz: disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma poção terás. Eu sou a tua poção, e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam. Serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Então, deixa eu te explicar aqui. Você sabe que foram 12 tribos. Para 11 dessas tribos, Deus deu terras. E Deus disse para essas tribos, a mesma coisa que disse lá para Adão: usem, cultivem, guardem essa terra, façam produções nessa terra,
tenham animais nessa terra. Agora, de tudo o que vocês escolherem, vocês têm que dar o dízimo, 10%. Deus estava institucionalizando o dízimo. Lembre-se, de tudo que você escolher, vocês têm que dar o dízimo. Os animais, os primeiros, primícias, honra, você oferece em sacrifício. E esses dízimos, eles iam para essa 12ª tribo, a tribo de Levi, que não recebeu terra. Porque o trabalho deles seria um trabalho diferente das outras 11 tribos. Enquanto as outras 11 trabalhariam na terra, produzindo, gerando, aquela tribo era responsável por um trabalho de sacerdócio, um trabalho na tenda da congregação, o trabalho de oferecer sacrifício, de intermediar entre o povo e Deus, de levar do povo para Deus e de trazer de Deus para o povo. Aquelas pessoas não iriam ter terra e nem iriam ter tempo, porque elas já tinham uma missão dada por Deus. Agora, oferecer o sacrifício, ser sacerdote, abençoar o povo, não iria fazer com que elas comessem o que para nós hoje é feijão e arroz. Não ia fazer com que elas comessem fruto nenhum. Como eles iriam se manter vivos? É por isso que eles precisavam receber desses dízimos. Você entende o princípio aqui? Por que Abraão deu a Melquisedeque? Porque Abraão entendeu, ele é um sacerdote e eu sou abençoado por Deus por meio dele. Ele não tinha como ir comigo e vencer aquela batalha, ele não tem como estar aqui cuidando da terra que eu estou. Ele tem um outro trabalho. Mas aquele trabalho não dá para ele alimento natural. Então, enquanto ele me dá o alimento espiritual, eu dou a ele o alimento natural. Foi isso que aconteceu com Abraão. Foi isso que foi institucionado aqui na lei com os levitas, com a tribo de Levi. Quantos estão entendendo? Mas sempre entendendo, irmãos, que quem deu a terra para as outras 11 foi Deus. Tudo é dele. Ele pediu 10% para equilibrar aqui, 10% das 11, para equilibrar para a tribo de Levi. Mas os outros 90 continuam sendo dele. E se você for ver, eles não podiam usar de qualquer jeito. Eles não podiam usar para qualquer coisa, eles não podiam sacrificar ídolos, que era de Deus. Aleluia! Abre comigo em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas. Capítulo 29. Davi nos dá uma aula aqui do entendimento correto. Versículo 10, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade e eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Oh, aleluia. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, e a tudo dá força. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, graças te damos, louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo
para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te devolvemos. Oh, aleluia. Quando você tem esse entendimento, irmãos, que não é seu, você é só o dispenseiro, você é só o servo. E o dono, ele te disse, olha, 10% não come, semeia. Tudo livremente você pode administrar, mas essa aqui não come. 10% não é seu. Você entende que você não está dando, você está devolvendo. Porque já veio dele. Aquelas 11 tribos, elas tinham que ter esse entendimento. Foi Deus que nos deu a terra. É Deus quem nos dá força para trabalhar na terra. Se Ele está nos pedindo, eu não estou dando. Eu estou devolvendo. Amém, irmãos? Aí você diz, pastor, ok, já entendi o que é dízimo, já entendi o princípio, mas até agora o Senhor só falou do Velho Testamento. Então venha de noite que a gente... Brincadeira. Jesus, ele falou sobre dízimo. Vai lá em Mateus. Uma coisa sou eu falando, né? Outra coisa é Jesus. Amém? Mateus 23. Versículo 23, corrigindo aqui os escribas e fariseus, Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Aí Jesus disse assim, deixe de dar o dízimo e faça só essas coisas importantes. Foi assim? Olha o que Jesus disse. Você deve fazer estas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus mandou eles continuarem com o mesmo princípio que eles tinham aprendido antes, vem lá de Abraão, Isaac, Jacó, que foi institucionado ou obrigado na lei. Jesus disse, continue fazendo. Agora, lembre que tem outros princípios. O próprio Jesus, em Mateus 5, ele disse, você traz ao altar a sua oferta. Mas sabe que alguém tem alguma coisa contra você? Não dê a oferta ainda não. Deixa ela quietinha. Vá se reconciliar com seu irmão e volte para dar a sua oferta. Amém? Jesus continuou dizendo, olha, o princípio de dar deve continuar. Agora, lembre que junto com esse princípio tem outros. Amém, irmãos? Aleluia. Paulo falou sobre isso, o escritor aos Hebreus, se foi Paulo ou não, também falou sobre isso. Hebreus capítulo 7, ele traz inclusive a lembrança da história de Abraão. Hebreus capítulo 7. Não só de Abraão, mas também dos de Levi. Versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Olha que coisa. Diga, dos melhores. Ora, os que dentre os filhos de Levi, o escritor aqui aos Hebreus citando aquilo que a gente viu que foi institucionalizado na lei, recebem o sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, que é Melquisedeque, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. O que é o superior? Aquele que está em uma posição de autoridade sacerdotal. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Amém? Olha que entendimento. Eu estou dando a alguém, mas eu não estou dando
a esse alguém. Parece contraditório, né? Eu estou dando a ele, mas não é a ele que eu estou dando. Porque é quem ele representa. Abraão deu a Melquisedeque, mas Abraão estava dando a Deus. As 11 tribos davam a tribo de Levi, mas elas estavam dando a Deus. O escritor aos Hebreus diz: o princípio permanece. Você aqui dá a homens mortais, mas são homens mortais que estão revestidos de autoridade, que têm sido canal de Deus para abençoar a tua vida. Amém? São esses homens que recebem, mas ali, aquele que se testifica que vive, é quem está recebendo. Paulo falou isso de outras formas. Lá em Filipenses, a gente vai ler daqui a pouco, capítulo 4, ele fala: olha, aquilo que vocês me deram, enviaram para mim, chegou para Deus como um sacrifício de aroma suave. E é esse princípio que a gente precisa entender. Que o dízimo não é uma obrigação. O dízimo é uma adoração. É uma honra. É um reconhecimento de que o que eu tenho ou o que chegou para mim veio de Deus. E quando eu dou 10%, eu estou adorando a Ele. Eu estou reconhecendo a Ele. Eu estou honrando a Ele. E não à toa Abraão deu dos melhores. O que é isso? É honra. Quando tem um bolo de aniversário e você tira o primeiro pedaço. Eu te pergunto, aquele primeiro pedaço é diferente dos outros? Sim ou não? Não, é o mesmo sabor. Você pode pegar uma garfada lá do primeiro e pegar do último, vai ser o mesmo sabor. Sim ou não? Mas o que tem o primeiro? Que você faz questão de dar a alguém especial? Honra. Aquela parte é igual às outras. Os 10% são iguais. Os 10% são iguais. Mas tem um que você tem que dar primeiro. É por isso que, como lemos aqui com o pastor Vanedi, Salomão ele disse em Provérbios 3:9, honra ao Senhor com os teus bens. Ele não só disse obedece ao Senhor com os teus bens. Ele disse honra. Como é que eu honro? Com as primícias de toda a minha renda. O primeiro pedaço. Chegou, eu tiro a semente. Para poder comer o fruto. Eu não posso comer a semente junto. Primeira coisa que eu tenho que fazer, tirar os 10%. Porque isso aqui é minha honra. Isso aqui é minha adoração. Isso aqui é eu deixando claro que eu não estou nem aí porque o rei de Sodoma está me dando. Eu estou reconhecendo que veio de Deus. É Ele que está me enriquecendo. É Ele que me dá força. É Ele que me deu a terra. Tudo é dele. Eu estou só devolvendo. Amém, irmãos? Esse elemento honra. Quando a gente vai lá para Gênesis, eu queria que o pessoal colocasse a primeira imagem. A gente vê Caim e Abel dando. Mas não foram ofertas diferentes só no material. Mas o elemento coração foi diferente. Um foi aprovado, o outro não. Porque Abel, ele deu do melhor que ele tinha. E ele deu do primeiro. Caim pegou os restos. Eita, tem que fazer. Como você vem para o culto? Eita, deixa eu ver se eu tenho um trocado aqui. Ei, Deus não é um menino que está limpando seu vidro ali no sinal, não. Tem que ter o valor, honra, adoração. É por isso que Paulo disse aos Coríntios, propõe no coração. Coração, gratidão, honra. O que é que eu posso dar hoje, ó meu Deus? Ah, mas são homens que estão recebendo. Com o mesmo princípio. Por que eu dou o dízimo na igreja? Malaquias 3:10, Deus diz para que haja mantimento na minha casa.
O mesmo princípio. Paulo deixou isso claro para as igrejas, a gente vai falar mais à noite. Aos Coríntios. Abre lá. Primeira Coríntios 9. Paulo, de todas as igrejas que ele abriu e pastoreou, ele recebia sustento. Porque o princípio é o mesmo. Da tribo de Levi. Alguém está dando o alimento espiritual, recebe o alimento natural. Porque se aquele alguém for produzir, trabalhar para se sustentar, ele não vai ter tempo de cuidar das coisas espirituais. Só que os coríntios, eles não queriam isso, não entenderam, eles já tinham sofrido, né, manipulação faltou o nome agora, que não é pastor, é mercenários. E eles estavam travados com isso. Então foi a única igreja que Paulo precisou, enquanto exercia o ministério sacerdotal naquela igreja, trabalhar por fora para se sustentar. Porque ele não queria, ele queria ensinar essa lição aos coríntios. É por isso que você vai ver lá em Atos que quando Paulo foi para os coríntios, ele começou a fabricar tendas. Agora, você há de concordar comigo que os coríntios sofreram dano por isso. Porque Paulo tinha menos tempo para ensinar a eles. Quando você vê em outras cidades, diz que Paulo estava o dia todo no templo ensinando. Aos coríntios tinha um dia na semana. Quem estava perdendo? Os coríntios. Porque enquanto Paulo podia estar ensinando, visitando, orando por eles, Paulo tinha que estar fazendo tenda e vendendo. Aí Paulo está agora nessa carta corrigindo ou explicando a eles. Versículo 9, não sou eu porventura, capítulo 9, versículo 1. Não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus. Versículo 2, se não sou apóstolo para outras, certamente o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é essa. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmão, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Olha o versículo 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, Paulo fala aos coríntios, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar, tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. E aí ele vai dizer, olha, com vocês eu não estava fazendo, versículo 15, eu porém não me tenho servido de nenhuma destas coisas e não escrevo isso para que faça assim comigo. Porque, embora Paulo estivesse lá, ele recebia de outros ainda, de outras igrejas que ele tinha fundado, mas ele estava corrigindo os coríntios aqui, olha, vocês que estão perdendo. Porque quando você dá, você vai ter multiplicação. É uma semente que vai dar outros frutos. Outros estão colhendo no lugar de vocês.
Eu me lembro quando o pastor Bud anunciou, eu era criança, pré-adolescente, mas ele anunciou lá a compra do terreno da nossa igreja, sede lá, 98. E eu me lembro que meu pai foi uma das pessoas que questionou assim, pastor, será que não tem ninguém lá nos Estados Unidos? E o dólar nem era tão caro naquele tempo. Será que não tem ninguém lá nos Estados Unidos que não consiga ver uma oferta boa em dólar aqui, que vai ser mais rápido o negócio? O pastor Bud disse, não, rapaz, Deus me chamou para os brasileiros serem abençoados. Se o americano der, quem vai ser abençoado é ele. É isso que Paulo está dizendo aos Coríntios aqui, olha, os filipenses estão me dando, os colossenses estão me dando, os gálatas estão me dando, os efésios estão sendo tudo abençoados, vocês não. Em Gálatas capítulo 6, Deus está falando com você? Eu passei do tempo, mas vou finalizar. Versículo 6, ele diz, aquele que está sendo instruído. Quantos estão sendo instruídos nessa igreja? Ele diz, faça participante de todas as coisas boas, aquele que te instrui. Aquele que está te dando o alimento espiritual. Paulo usou esse mesmo texto que está na lei de Moisés, de você não atar a boca do boi enquanto ele ara a terra, ou debulha o trigo. É mais ou menos essa segunda imagem que o pessoal vai colocar aí. A atração animal que era usada por bois para a terra ser arada. E para os bois não irem comendo, né, o restinho de trigo que tinha lá, os donos começaram a atar a boca deles. Olha que coisa injusta. Eles trabalhando para preparar a terra e não podiam usufruir da terra. Paulo disse, está errado. Aquele que cuida tem que ser o primeiro a usufruir. Aí ele disse aos Gálatas, olha, aquele que tem te instruído em todas as coisas boas, que é o que tem proporcionado a bênção de Deus na tua vida, para tudo que tem chegado às tuas mãos, faça participante dessas coisas. Amém? E ele cita novamente aqui em 1 Timóteo 5, o mesmo texto, lá da lei. Timóteo, cadê você? Achei. Versículo 17. Devem ser, não é podem ser. Diga, é deve. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Isso me lembra, pastor Edmilson, lá do Rio de Janeiro, ele conta que uma vez um irmão procurou ele. Disse, pastor, chegando aqui na igreja agora, tal, achei o senhor uma grande bênção. O senhor fala muito bem, prega muito bem, estou sendo muito abençoado. Deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor é só pastor ou o senhor trabalha também? Ele disse que olhou para o irmão e disse, como é? Por favor, repita a sua pergunta. O senhor é só pastor ou trabalha também? Eu disse, irmão, quer vir aqui amanhã ver meu trabalho? Deixa eu te mostrar a minha agenda aqui. Quer vir orar junto comigo amanhã, estudar a palavra também? Fazer as visitas que eu faço, os telefones que eu tenho que atender, os aconselhamentos que eu faço, as pregações que eu tenho que preparar, a administração dessa igreja. Se quiser vir trabalhar comigo amanhã, está convidado. Para que haja mantimento na minha casa. E quem cuida da casa tem que ter mantimento também. Paulo está dizendo, aqueles que se afadigam na palavra, no ensino. Sabe, irmão, não tem horário de expediente, não.
É plantão 24 horas. E não é plantão 24 e folga 72. Embora tenhamos que ter sabedoria para cuidar também do nosso corpo, da nossa vida, da nossa casa. Mas estamos aqui para servir. Seus pastores estão aqui para te servir, para te alimentar espiritualmente. Paulo deixa claro, eles são dignos, não só de honorários, mas dobrados honorários. Amém? Eu quero encerrar, como eu falei, lendo Filipenses 4 com você. De noite tem mais. Filipenses capítulo 4. Versículo 10, Paulo diz: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, Paulo disse aos Filipenses, associando-vos, diga associando, comigo nas minhas tribulações. Sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure os donativos, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Veio para Paulo, mas foi como adoração a Deus. Aí Paulo fala, o verso 19, que a gente muitas vezes usa fora desse contexto. E não pode. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Por que Paulo falou isso para os filipenses? Porque eles estavam associados com Paulo, no tocante a dar e receber. Eles recebiam de Paulo o alimento espiritual. Paulo, na prisão, escreveu essa epístola para eles. Porque ao longo de todo o ministério de Paulo, eles estavam lá com seus dízimos e ofertas, suprindo as necessidades, não só da igreja local, mas também de Paulo e dos demais ministros, associados. Sabe, irmãos, às vezes o mundo, ele quer nos criticar por não entender esse princípio. Rapaz, que absurdo, você está dando dinheiro ao pastor, você está dando dinheiro à igreja. Se a gente fosse um pouquinho bruto, a gente diria, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, né? Mas esses mesmos que criticam, às vezes, fazem absurdos maiores. Faz uns 6 ou 7 anos que eu vi, daqui a pouco tu coloca a postagem que eu vou mostrar aqui. Me indignou, pastor. Acho que vai indignar mais o senhor, porque o senhor é 13 anos, mas me indignou, mesmo eu sendo raposeiro. Coloca aí a postagem. O Instagram do Campinense. Ele lá agradecendo. Aí botou o nome dos colaboradores aí, ó. Nada contra eles, o dinheiro é deles, eles fazem o que quiser. Se tem alguém familiar deles aqui, o dinheiro é seu, você faz o que quiser. 5 mil reais mensal. Campinense. E ele foi rebaixado nesse campeonato aí. Ninguém acha isso um absurdo. Ah, o cara tá dando 5 mil para esse time, velho. Caindo nos pedaços, né, como tá. Já estava naquela época. E agora que foi rebaixado, 6 anos depois, como é que tá? Duvido que eles se mantiveram depois.
Mas isso é uma associação. Aí o mundo olha para isso e diz, eita, esses são torcedor mesmo. Né? Eu digo, eu não sou torcedor não. Vanedinho não é torcedor não. Torcedor é isso aí não. O que foi que o Campinense deu de retorno para eles? Vanedinho não deu 5 mil e teve raiva. Imagina quem deu 5 mil por mês. E por que você não pode se associar a essa visão? Que tem transformado não só a tua vida, mas a vida de várias outras pessoas, famílias. Que tem te dado um alimento espiritual, um refrigério, como você tem desfrutado nessa manhã e todas as vezes que vem aqui. Homens íntegros, fiéis, que estão dedicados diariamente, integralmente, para cuidar de você. Para proporcionar esse lugar, esse ambiente, um alimento espiritual que vai sustentar a tua vida. Que em vez de te fazer ser rebaixado, vai te fazer ter muitas conquistas. Você pode ficar de pé? Queria que você agradecesse ao Senhor por essa igreja e por Ele ter te plantado aqui. E que você possa se comprometer com Ele de dar a tua justa cooperação, no mínimo 10%, como nós aprendemos, de tudo que chega nas tuas mãos. Se associando com esses homens e mulheres de Deus que vivem dessa obra. Para que possa haver multiplicação, não só na obra, mas também na tua própria vida. Vocês estão para entrar em uma nova estação. E esse novo templo vai significar também coisas novas na tua vida. Você recebe de tabela. E essas oportunidades de semear são oportunidades de multiplicação. Não coma os frutos totalmente. Tira a semente. Tira no mínimo os 10%. E novos frutos virão. Sejam abençoados na prática dessa palavra.